Estamos no mês de novembro e, como todos sabemos, o mês de novembro é um mês que, na Igreja Católica, nós procuramos dedicar mais oração, mais sacrifício, mais penitência pelas benditas almas do purgatório. Essa mostra, manifestação da misericórdia de Deus, que é o purgatório, uma realidade que nos faz pensar não só na nossa morte, mas sobretudo, naqueles que já se foram, naqueles que nós não sabemos se já estão no céu ou se ainda precisam de purificação no purgatório. Mas acho que vale muito a pena a gente recordar o que a Igreja nos ensina. A Igreja nos fala de uma comunhão dos santos, dessa união entre todos os fiéis da Igreja. Todos ajudamos a todos. Essa comunhão, esse intercâmbio de favores espirituais, chamemos assim. Esse intercâmbio de oração, de sacrifício, de oferenda, oblações. Quando nós rezamos, quando nós pedimos ao Senhor pelas pessoas que estão no purgatório, por aqueles que estão aqui na terra. Porque, afinal de contas, os que já estão no céu não precisam mais de nenhuma oração. Mas os que estão no céu rezam por nós. Intercedem por nós diante de Deus. Essa é a comunhão dos santos que nós procuramos viver na Igreja Católica. Essa união dos fiéis que estão nesses três lugares entre aspas. A terra, esse sim é um lugar sem aspa, né? Terra, estamos aqui, essa vida aqui na terra. Estamos peregrinando rumo ao céu. Depois estão os fiéis que estão no purgatório. Estão padecendo no intuito de alcançar uma purificação. Porque, afinal de contas, no céu só entram as pessoas que estão 100% purificadas, 100% limpas. O purgatório é aquele lugar em que a alma, a pessoa já sabe que conquistou o céu. Já conquistou o céu, mas ainda não foi para o céu. Ainda precisa de purificação. Então, quantos irmãos nossos que podem estar no purgatório, esperando essa purificação para poderem entrar no céu. E o terceiro lugar é o próprio céu. Aqueles que já são santos. Aqueles que já foram purificados de todas as manchas, de todas as penas devidas pelos seus pecados. É o que a Igreja nos ensina. Nós temos aqui na Terra o tempo de purificação, o tempo de discernimento, o tempo de escolha. Nós fomos criados por Deus, por amor, nos criou por amor. E nos destinou ao amor, a posse de Deus. O céu é isso, né? O céu é a posse de Deus. União com Deus. Então, uma pessoa, depois da sua morte, Deus perguntará para ela, modo de falar, porque exatamente como é a gente não sabe, mas o juízo particular é justamente isso. Depois da morte, Deus nos mostrará como foi a nossa vida e, no fundo, nos perguntará, ou deixará muito claro qual é o nosso desejo. Se nós queremos, no mais íntimo do nosso coração, do nosso ser, o que nós queremos, Se queremos estar com Deus, porque foi o que procuramos, O que lutamos aqui na Terra foi isso, Lutamos aqui na Terra para alcançar essa união com Deus. Lutei por isso, é o que eu mais desejo, é o que eu mais quero. Eu quero o céu, Eu quero o céu, eu quero lutar para estar junto de Deus durante toda a eternidade. Isso é o céu. Estar com Deus, na vida eterna. Será logo depois da nossa morte, esse momento em que seremos julgados e o Senhor nos mostrará o verdadeiro sobre o nosso coração, O que há no nosso coração. O que de verdade existe no nosso coração. O que nós mais queremos, De modo que o Senhor nos perguntará, Onde você quer estar? Com quem você quer estar? Mais do que onde, é com quem, Na vida eterna, você quer mesmo estar comigo? Esse é o seu desejo? Estar com Deus? E nós sabemos, há almas que dirão, não, eu não quero estar com o Senhor. Não quero. Não quero. Prefiro estar sozinho.
né? Prefiro estar... Não preciso de você. Há almas que dizem isso, né? E ao dizer isso, elas estão escolhendo o inferno. O inferno nada mais é do que a vida eterna sem Deus. A vida eterna longe de Deus. E essa coerência, né? As pessoas que aqui na Terra não buscaram seriamente a presença de Deus, né? Não buscaram fazer a vontade de Deus, no fundo, né? Não quiseram amar a Deus com todo o seu coração. Deus não nos obriga. Deus não força. Deus convida. Deus propõe. Deus estende a sua mão. E nós temos todo o tempo da nossa existência para definir a vida eterna. Por isso que no mês de novembro, não só no mês de novembro, hein? O ano inteiro, mas de um modo especial no mês de novembro, né? Dentro do ano litúrgico, cada mês, né, há uma nuance distinta, uma cor diferente, algum aspecto da vida cristã que é sublinhado, que é mais enfatizado. E no mês de novembro é toda essa questão, né, da caducidade da vida, do fim da nossa vida, da vida eterna. E é importante. E é muito importante. Porque trata-se justamente... Aqui na Terra nós estamos jogando com relação à vida eterna, né? Na Terra, estamos definindo o que será depois. O que será o para sempre, né? O para sempre. Queremos aproveitar o recolhimento de hoje para meditar nessas verdades, meditar nesse caminho. Pensar mesmo, olha, qual é o caminho que eu quero seguir? Quero mesmo seguir o caminho que leva para o céu? Ou seja, o caminho que leva para Deus? É isso mesmo que eu quero? É isso mesmo que eu desejo? É realmente colocar Deus em primeiro lugar na minha vida? Sabendo que Ele é, Deus é, o único capaz de nos preencher completamente, de nos saciar. O ser humano busca a felicidade em tantas coisas, né? Em tantas coisas caducas, em tantas coisas passageiras. E óbvio que não vai encontrar felicidade nessas coisas. Pode encontrar alguma satisfação, isso sim. A satisfação de uma boa comida, de uma boa bebida, de um prazer sexual, que para os casados é algo lícito, querido por Deus. Mas a gente vai percebendo, né, com o andar da carruagem, a gente vai percebendo que isso tudo não preenche. Quer dizer, nada disso preenche totalmente. Nada disso tem um sentido pleno em si mesmo. A gente vai percebendo que toda a nossa vida aqui, todos os elementos dessa vida terrena, no fundo são elementos que nos conduzem a algum lugar. E essa é a pergunta, né? Para onde tudo isso está me conduzindo? A minha vida familiar, a minha vida profissional, a minha vida social, o meu trabalho, o meu descanso. Para onde estas, entre aspas, coisas estão me conduzindo? Porque se não estiverem me conduzindo para Deus, estaremos perdendo o tempo. Estaremos desaproveitando o tempo nessa terra. E Deus quer tudo isso, né? São meios que podem nos aproximar de Deus. Nós sabemos muito bem que o trabalho profissional é uma ocasião de encontro, pode ser uma ocasião de encontro com Deus. Nós sabemos que o casamento é uma vocação querida por Deus, é um sacramento, um dos 7 sacramentos. Agora, tudo depende de como cada um de nós vive as circunstâncias da nossa vida diária, da nossa vida cotidiana. Como nós vivemos? Para onde tudo isso me encaminha? E nós sabemos, nós temos essa experiência, né, que coisas, tarefas, situações boas da nossa vida
podem ser vividas de um modo muito equivocado, dependendo da nossa intenção, dependendo daquilo que trazemos no coração. Olha, podemos fazer uma boa obra por vaidade. Assim, só para resumir a história, né? Para dar um exemplo, mas de modo muito resumido, muito esquemático, né? A gente pode fazer uma boa obra, seja para um familiar, seja para um colega de trabalho. Podemos realizar uma boa obra para um pobre, para um mendigo, pensando na nossa própria imagem. O que vão pensar de mim? Vão me elogiar? Vão pensar bem de mim? Então a pessoa está mais preocupada, nesse exemplo esquemático, a pessoa está mais preocupada no julgamento que os outros farão dela, ou seja, quero que os outros me vejam como uma boa pessoa, quer dizer, eu estou mais preocupado em parecer ser uma boa pessoa do que em ser uma boa pessoa. E isso é a vaidade. Então, fazer boas obras com essa motivação chamada vaidade, ela estraga tudo. Ela contamina a boa obra e deixa de ser uma boa obra. Não nos conduz para Deus. Nos conduziu para nós mesmos. Vaidade. Ganância. Egoísmo. Sensualidade. E assim por diante. É só pegar os 7 pecados capitais. São as 7 tendências, as 7 grandes tendências desordenadas do ser humano. Que todos nós, todos nós todos nós, pelo pecado original, estamos inclinados não só ao bem, mas também estamos inclinados ao mal. Que, de modo resumido, são os 7 pecados capitais, as 7 tendências desordenadas, que uma vez que são consentidas, né, cometemos pecados. Agora, se eu sinto a tendência desordenada e eu luto contra ela, eu procuro orientá-la para o lado certo, aí eu não peco. Né? A gente tem a tendência desordenada, só que a gente luta contra ela, e se eu a venço, eu não peco. Então, o problema não é sentir as tendências desordenadas. O problema a questão é consentir. Quando eu consinto, né, quando eu concordo, quando eu abraço, é aí que eu peco. E essa é a luta. Essa é a nossa luta. O pecado é o único que pode nos separar de Deus. Os pecados nos afastam de Deus. Obviamente, estou me referindo ao pecado grave. O pecado grave, basta um pecado grave para romper a nossa amizade com Deus. Uma ruptura total. Um pecado grave causa uma ruptura total entre a minha alma, o meu ser e Deus. Como quem diz assim, eu jogo Deus para fora. Eu jogo Deus para fora. O pecado leve, ele é muito distinto do pecado grave. O pecado leve, o pecado venial, ele não rompe a amizade com Deus. Mas ele machuca, ele arranha, ele vai enfraquecendo esse amor. Mas a alma continua amando. Por isso que a igreja nos ensina que a confissão sacramental, a confissão dos nossos pecados, a confissão individual, ela é necessária quando o ser humaninho comete um pecado grave. Aí a confissão é necessária. Eu preciso da confissão. Por quê? Cometi um pecado grave, então eu preciso da confissão. Então, confessar por necessidade. Preciso restaurar o estado de graça. Preciso restaurar essa comunhão de amor com Deus. E o catecismo distingue essa confissão necessária da confissão feita por devoção, que é aquela confissão feita não por necessidade. Ou seja, a pessoa não tem nenhum pecado grave para se confessar, mas ela tem os seus pecados veniais e que ela também quer pedir perdão pelos pecados veniais. Mas ela está unida a Deus, porque ela não cometeu o pecado grave, né, pelo menos desde a última confissão. Então, ela não tem necessidade da confissão, estritamente falando. Mas ela quer se confessar. Porque o Catecismo da Igreja Católica nos lembra que a confissão frequente das faltas leves, ou seja, os pecados leves, os pecados veniais, é vivamente recomendada pela Igreja. Ou seja, a gente não precisa esperar cometer um pecado grave para buscar a confissão. Podemos buscar a confissão por devoção, por receber o perdão de Deus, pelas faltas leves, por receber mais graça de Deus para continuar a lutar. Né? Para continuar lutando contra as tentações. E vale a pena recordar que
é uma verdade de fé que a igreja nos ensina também, que todos nós temos graça de Deus para nunca cometer um pecado grave. E isso não é uma graça especial, hein? Isso é uma graça, vamos chamar assim, comum. É uma graça universal. Não é uma graça extraordinária. Esta, a graça, a ajuda de Deus para nunca cometer um pecado grave, isso é algo que Deus dispensa a todos nós. Então, quando a gente fala assim da luta contra o pecado grave, reparem, isso daí é algo do ponto de vista espiritual, é algo básico. Não estou dizendo que ser básico é ser fácil, ok? Eu estou dizendo que é a base, é o começo. Quer dizer, o começo da vida espiritual é estar unido a Deus, né? E o que rompe a união com Deus é o pecado grave. Então, essa é a base. Eu preciso abolir o pecado grave da minha vida. Se eu quero seguir Cristo nessa terra e na vida eterna, se eu quero seguir Cristo de perto, a primeira coisa que eu tenho que fazer é abolir da minha vida o pecado grave. Então, isso é o básico para qualquer católico. Isso daqui eu não estou falando de pós-graduação, não, hein? Pós-graduação em teologia. Não. Sétima morada. Não, estamos falando da porta do castelo. É deixar o pecado grave para trás. É abominar o pecado grave e entrar no castelo. A imagem, né, de Santa Teresa, né? Por essa coerência que a gente falava antes, né? Quer dizer, o modo como eu vivo a vida aqui na Terra é o modo que eu vou viver com Deus, ou melhor, é o modo como eu vou viver a vida eterna. Se aqui, nessa Terra, nesse tempo que Deus nos dá, eu vivi focado em Deus, interessado em Deus, querendo fazer tudo com Deus, respeitando o plano de Deus, obedecendo às suas leis, eu estou cultivando um estilo de vida, vamos chamar assim, que é o que eu vou viver depois da morte. Junto de Deus, claro, de um modo pleno, né? O céu é tudo isso pleno. Aqui sempre haverá limitações, quedas, tropeços, erros, misérias. No céu não. No céu será tudo purificado, né? Tudo resolvido, tudo realmente, tudo pleno, né? O pleno é o céu, né? O perfeito é o céu. Aqui não tem nada perfeito, hein? Nessa terra, né? Nessa vida aqui na terra, a perfeição não existe, hein? Perfeição é só no céu. Somos imperfeitos. E seremos, até o momento da nossa morte. Seremos imperfeitos. Só que existe aquele imperfeito que está lutando para arrancar essas imperfeições, e existe o imperfeito que não quer nem saber. Essa é a diferença, né? Assim, dito de um modo muito resumido e esquemático, né? E reparem, nenhum de nós sabe quanto tempo durará essa vida. Nenhum de nós sabe. Isso também é a vontade de Deus, né? Deus não nos mostra. Habitualmente, Deus não mostra para uma alma, para uma pessoa, quanto tempo ela ainda tem de vida. Porque o Senhor, no fundo, o Senhor quer que a gente viva cada dia como se fosse o último. Estava vendo uma notícia de jornal de um casal de jovens, né? 20 anos, 19 e 20 anos, né? Que sofreram um acidente, acho que foi anteontem, na Fernão Dias, município de Extrema. Rodaram na pista, né? O carro capotou, rodou na pista, desceram do carro, estavam lá tentando sinalizar. Aí veio um carro, freou, aí veio um caminhão, não conseguiu frear, bateu no carro e esse carro atropelou. Essas duas pessoas morreram. Sobreviveram ao capotamento, morreram atropeladas. 19, 20 anos. É só um exemplo, né? As pessoas morrem todos os dias. Quer dizer, todos os dias há muita gente morrendo. É uma frase óbvia, né? Só que é engraçado, a gente não pensa que, um dia serei eu. Todo dia tem gente que morre. Vai chegar um dia que serei eu. E a gente não sabe quando é que vai ser. Então, olha como que Deus quer. No fundo, Deus fala com a gente assim, olha, meu filho, vive o dia de hoje como se fosse o último dia. Porque se a gente viver assim, a gente vai estar preparado. E a gente não vai ter medo da morte. A gente vai estar, assim, feliz, né? Quer dizer, olha, eu estou bem. Quer dizer, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou amando. Eu estou fazendo a minha parte. Claro, Deus vai me chamar no momento oportuno. E a gente não sabe qual é o momento oportuno, né? E tem ser humaninho que morre quando é bebê. Né? E outros que passam de 100 anos, né? E a gente fala assim, nossa, mas Senhor, né? Por que uns vivem tão poucos e outros vivem tanto, né? E a gente poderia pensar, olha, é que diante da vida eterna, diante da eternidade,
Que diferença faz viver uns meses ou viver 100 anos? Isso, perto da eternidade, não é nada. Então, olha, do ponto de vista de Deus, essa vida aqui de fato é um sopro. Só que às vezes a gente não percebe que a vida é um sopro. Porque talvez a gente esteja muito preso às realidades humanas, aos bens materiais, aos laços familiares, à profissão, à honra. Então, mês de novembro é um mês que a igreja nos propõe pensar nisso tudo, né? Pensar no fundo, olha, como que eu estou vivendo a minha vida? Será que realmente Deus ocupa o primeiro lugar na minha escala de valores? Na hierarquia do amor? Será que Deus realmente está no primeiro lugar? Será que eu posso dizer assim, com plena consciência de que com todo o meu coração eu amo a Deus? Ou pelo menos eu luto, né? Eu luto para amar a Deus com todo o meu coração? Eu me esforço para realmente colocar Deus em primeiro lugar na minha vida? E para colocar Deus em tudo na minha vida? Viver tudo com Deus? Olha, a santidade é uma tarefa pessoal. Ninguém pode lutar por nós. Mas não é uma tarefa individualista. Porque vivemos em sociedade. E a primeira sociedade, entre aspas, é a família, né? Então, a luta é pessoal. Só que a gente sempre está acompanhado, né? A gente sempre tem alguém perto. E disso nós vamos falar um pouquinho mais na segunda meditação, né? Dessa bendita comunhão dos santos, dessa ajuda que nós também podemos prestar aos demais, além da oração, é óbvio, né? Além da oração, mas em primeiro lugar a oração, hein? Quer dizer, eu quero ajudar alguém? Qual é o primeiro modo? Qual é o melhor modo para ajudar alguém? Seja uma pessoa viva, seja um defunto. O primeiro modo de ajudar é rezar por essa pessoa. Rezar. Oferecer a missa, oferecer o terço, oferecer um sacrifício, né? Oferecer uma obra de caridade, né? Tudo isso são modos bem concretos da gente rezar pelos outros. Vamos terminando essa primeira meditação, recorrendo a Nossa Senhora, Maria Santíssima, nossa mãe, mãe da igreja, que ela nos conduza, como boa mãe que é, né? Que ela nos conduza em direção ao seu filho. Ou seja, que ela nos conduza em direção ao céu. Ato de presença de Deus. Comunhão dos santos. Como dizer-te? Sabes o que são as transfusões de sangue para o corpo? Pois assim vem a ser a comunhão dos santos para a alma. Já pensei que, ao fazer as coisas bem, no trabalho, no estudo, com os meus amigos, posso estar ajudando a toda a igreja? Alegra-me a esperança que nada se perde, de que Deus tornará fecundo todos os meus esforços, onde e como lhe aprouver. Terás mais facilidade em cumprir o teu dever se pensares na ajuda que te prestam os teus irmãos, e na que deixas de prestar-lhe se não és fiel. Sinto-me apoiado pela oração de todos os que me querem bem? Minhas boas amigas, as almas benditas do purgatório, podem tanto diante de Deus. Rezo e ofereço sufrágios por elas, e confio na ajuda que nos podem prestar? Se morremos com Cristo, cremos também que viveremos com Ele. O pensamento sobre a realidade da morte ajuda-me a ver com perspectiva de eternidade os esforços para fazer crescer o reino de Deus? Será que não brilha na tua alma o desejo de que teu Pai Deus fique contente quando tiver de julgar-te? Entendo que Cristo não é o meu acusador, mas o meu advogado e o meu defensor. Tenho a paz de quem se sabe nas mãos de Deus. Ao entardecer da vida, seremos examinados sobre o amor. Procuro retificar a minha intenção,
ciente de que o dar valor aos meus atos não é ter acertado ou errado, mas o grau de amor com que o realizei? Em que aspectos da minha vida eu poderia me esforçar mais para que a caridade, a misericórdia e o espírito de serviço fosse o motor dos meus atos? Haverá mais alegria no céu por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Consola-me e enche-me de alegria a certeza de que Deus sempre me concede a sua graça e, portanto, a possibilidade de começar e recomeçar. Ato de contrição. Espírito Santo, amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. No número 948 do Catecismo da Igreja Católica, nós lemos o seguinte: o termo, a expressão comunhão dos santos, tem dois significados intimamente interligados. Primeiro significado, comunhão nas coisas santas. Segundo significado, comunhão entre as pessoas santas. O que é santo para os que são santos. Sancta sanctis. Assim proclama o celebrante na maioria das liturgias orientais, no momento da elevação dos santos dons, antes do serviço da comunhão. Essa ideia de que os fiéis, ou seja, os santos, são alimentados pelo corpo e pelo sangue de Cristo, sancta. As coisas santas, no caso, é a Eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo. Esse alimento para o nosso crescimento, que é entregado por Deus para o nosso crescimento, na comunhão do Espírito Santo, e nesse afã, gerando em nós esse afã de comunicar ao mundo as coisas santas. Então, esse elemento, a comunhão dos sacramentos, de um modo muito especial a Eucaristia, o Catecismo diz assim, no número 950, o fruto de todos os sacramentos pertence a todos os fiéis. Os sacramentos, sobretudo o batismo, que é a porta pela qual se entra na igreja, os sacramentos são igualmente vínculos sagrados que os unem a todos e os incorporam a Jesus Cristo. Todos nós nos unimos pelos sacramentos, nos unimos a Cristo e nos unimos entre nós. Então, a comunhão dos santos é a comunhão operada, realizada pelos sacramentos. Então, o nome comunhão pode ser aplicado a cada sacramento. Nesse sentido, com esse significado de que todos os sacramentos nos unem a Deus. Comunhão, nos unem a Deus. Obviamente, mais do que qualquer outro, esse nome comunhão convém, de um modo especialíssimo, a Eucaristia. A comunhão com o corpo, a união com o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Só por uma primeira ideia,
Como que a comunhão dos santos é alimentada, é promovida, é gerada em nós, na igreja, através dos sacramentos. Cada sacramento é o batismo, é a primeira comunhão e as demais comunhões ao longo da vida, comunhão eucarística, e é a crisma, e é o casamento, e é o sacramento da ordem, e a unção dos enfermos, todos. A confissão, obviamente. Todos os 7 sacramentos, né? São fonte, comunicam esta unidade, união, comunhão dos santos. É o que vivifica o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Agora, no número, logo em seguida, no 953, o Catecismo nos recorda a comunhão da caridade. A virtude da caridade, a virtude do amor. Diz assim, na comunhão dos santos, citando São Paulo na carta aos Romanos, né? Ninguém de nós vive e ninguém morre para si mesmo. Se um membro sofre, todos os membros compartilham o seu sofrimento. Se um membro é honrado, todos os membros compartilham sua alegria. Ora, continua com São Paulo, né? Só que agora na primeira carta aos Coríntios. Vós sois o corpo de Cristo, e sois seus membros, cada um por sua parte. O Catecismo nos lembra que a caridade, ela não procura o seu próprio interesse. Ou seja, o menor dos nossos atos, se praticado na caridade, por caridade, com caridade, né, irradia todo esse benefício a todos os fiéis, a todos os membros do corpo místico de Cristo. Essa profunda unidade, essa profunda solidariedade, fraternidade com todos os seres humanos, vivos ou mortos. Terra, purgatório, céu. Aqui está a igreja. Nesses 3 lugares, terra, purgatório e céu, isso é a igreja. Esse é o corpo místico de Cristo. Esses são os fiéis, esses são os santos, que o Catecismo utiliza essa palavra, né? Que está na Sagrada Escritura, isso daí, né? De chamar os fiéis cristãos de santos, né? No fundo, mais do que dizer, usar essa palavra, mais do que dizer que a pessoa já é santa, mas é dizer que essa pessoa é destinada à santidade. Olha, essa é a meta, que a gente seja santo. No fundo, é o que os primeiros cristãos usavam para recordar uns aos outros, para que não esquecessem qual é a meta. A meta é a santidade. A meta é ser santo, a meta é o céu. Deus também se utiliza de nós como instrumentos seus para comunicar essa verdade a quem está perto de nós. A verdade de que nós fomos feitos por Deus, para Deus, ou seja, para o céu. De que a nossa vida não termina aqui na terra. De que a morte não tem a última palavra. A morte é só uma passagem. Essa expressão ela é boa, né? Dessa para uma melhor. Para quem escolheu a Deus, realmente, essa expressão é muito verdadeira. Passou dessa para uma melhor, né? O outro time é o contrário. Passou dessa para uma pior, né? É o que queremos, né? Nós queremos que todos os nossos familiares passem dessa para uma melhor. Nós queremos passar dessa para uma melhor. Claro, é a vida eterna perto de Deus, ao lado de Deus, né? O que santifica é o amor. Isso que a gente considera várias vezes, e é importante porque é o núcleo, né? É a essência aqui, né? A essência da santidade é amar. Porque Jesus falou isso, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A meta é altíssima. É amar a todos como Jesus ama. É uma frase fácil de falar, né? Uma ideia simples, fácil de ser dita. Agora, na prática, a gente sabe como é difícil, né? Amar como Jesus ama. Nossa, como é difícil. Como a gente é imperfeito, né? Como a gente se deixa levar pela, sei lá, pela falta de paciência, pela ira, pela preguiça, pelo egoísmo, pela sensualidade. Tudo isso não é amor. Não é o amor de Cristo por nós. Quanto não temos que pedir ao Senhor, Senhor, dá-me o teu amor. Senhor, me ensina a amar como o Senhor ama. Jesus, a meta é muito elevada. Eu sozinho não dou conta. Olha, é muito bom a gente reconhecer isso, hein? Porque só quando a gente reconhece que não dá conta,
É só a partir desse momento que a gente pede ajuda. O ser humano, por causa da soberba, hein? Grande inimigo é a soberba. Por causa da soberba, a gente tem uma resistência em pedir ajuda. A gente tem uma resistência a reconhecer que eu não dou conta. É impressionante, né? Tanto em coisas mais triviais da vida cotidiana, também com relação a coisas mais complexas, a gente tem uma tendência a querer dar conta sozinhos. E a comunhão dos santos é justamente o contrário. É todo mundo ajudando todo mundo. Repito, essa ideia com a qual eu terminava a primeira meditação. Qual é o primeiro modo da gente se ajudar uns aos outros? Rezando. Rezando pelas pessoas. Olha, e às vezes basta, quer dizer, já é o começo, né? Quando a gente fala assim, por exemplo, Senhor, eu te peço por todos os que estamos aqui nesse recolhimento. Pronto. Não precisa saber o nome de todo mundo. Ainda mais eu que não tenho memória direito, né? Não precisa saber o nome de todo mundo. Tudo bem, se souber, melhor ainda, né? A gente começa a rezar nominalmente por cada um, né? Mas mesmo que eu não saiba o nome de todo mundo, eu posso falar para Jesus, Jesus, eu te peço por todo mundo que está nesse recolhimento. E por todos os que gostariam de ter vindo e que não vieram. E também pelos que não quiseram vir. Pronto, aí a gente já abarcou o mundo inteiro, né? Metade do mundo. Né? A outra metade são as mulheres, que aí é o outro centro, é lá no farol. Né? Então metade do mundo a gente já abarcou aqui nessa oração, né? Pô, mas é legal fazer isso. É bom fazer isso. É o nosso coração que se dilata. Sabe? Um coração que realmente quer amar todo mundo, né? Amar todo mundo é querer o bem para todo mundo. Mas, padre, é querer o bem de todo mundo mesmo. A gente lembra das palavras de Cristo. Além do amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus não falou para a gente amar até os inimigos? Ou seja, até aqueles que nos consideram seus inimigos. Porque um católico não pode ter inimigo, né? Como é que fica o negócio do amor ao próximo, se eu excluir alguns? Então, não posso excluir ninguém, né? É amar todo mundo. Agora, aqueles que me consideram seu inimigo, também vou amar aquele lá que me considera seu inimigo, né? Olha, São José Maria, diante das pessoas, ou melhor, São José Maria, diante dos seus filhos espirituais, quando vinham falar com ele, de pessoas que claramente e objetivamente e descaradamente falavam mal do Opus Dei, falavam mal da figura do fundador, que era um herege, que era um louco, etc. São José Maria não permitia. Com todo respeito, ele dizia, cala a boca. Quer dizer, não fala mal dessa pessoa. Eu quero muito essa pessoa. Eu rezo por essa pessoa. Essa pessoa deve estar mal informada, desinformada. Essa pessoa deve estar agindo com boa intenção. Está equivocada, mas deve estar agindo com boa intenção. São José Maria salvava a intenção da pessoa. Mesmo quando a coisa era descaradamente agressiva. Isso é a delicadeza da caridade. Isso é o amor ao próximo. O amor a todos. O amor de Cristo. É isso. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele abre o seu coração, ele abre os seus braços a todos. Nem todo mundo acolhe, nem todo mundo quer aceitar o amor de Deus, né? Mas que Jesus oferece, esse amor Jesus oferece. Né? Na cruz, no Calvário, no momento da crucifixão, nós temos esse exemplo belíssimo, né? São Dimas, o bom ladrão. O ladrão, aquele ser humaninho que roubou o coração de Cristo, né? Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Depois de ter reconhecido para o seu colega, que, olha, nós merecemos estar aqui, mas ele não. Ele não fez nada de errado. Nós fizemos sim. Nós cometemos crimes e merecemos esse castigo. Mas ele não. Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E a resposta de Cristo, que é uma canonização em vida, né? Tudo bem, nos 47 do segundo tempo, mas ainda estava vivo, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha que maravilha! Conquistou o céu nos 47 do segundo tempo. Isso acontece, hein? Isso continua acontecendo. Isso continua acontecendo. Isso é para a gente não desistir de ninguém. Ah, mas o meu sogro é espírita. Não desista do seu sogro. Ah, o meu colega, meu melhor amigo é maçom. Não desista do seu melhor amigo. Reza. Reza. Reza na missa. Reza no terço. Oferece um pequeno sacrifício a Deus por ele, pela conversão dele. Ah, mas quanto tempo eu vou ter? Não sei, se tiver que rezar a vida inteira, vamos rezar a vida inteira. Ué, Santa Mônica não rezou décadas pelo seu filho? Pelos seus filhos? E um deles é o grande Santo Agostinho? Olha, e isso continua acontecendo, né? Pessoas que, durante toda a vida, não quiseram saber de Deus. E diziam, não, eu não preciso confessar,
Eu não fiz nada de muito errado nessa vida. Eu não preciso ir na igreja, só tem hipócrita naquele lugar. Quantas pessoas que passaram a vida inteira com esse discurso e que quando a morte se aproxima, porque as pessoas percebem, né? Olha, não adianta querer esconder a morte de alguém. Hein? O interessado sempre percebe que a morte está chegando. É besteira a gente querer ocultar, né? Não, eu sou um resfriado mais forte. Caramba, resfriado mais forte é câncer terminal mesmo, sabe? Conta, fala, abre o jogo. Abre o jogo para a pessoa poder se preparar. Mas muitos já sabem. Muitos já sabem. E eu estava dizendo, né? E eu já vi isso acontecer algumas vezes, né? E olha que eu não tenho muita prática com doente terminal, hein? Mas o pouquinho que eu tive, já vi isso daí acontecer algumas vezes. De pessoas que passaram a vida inteira, não quero saber, isso aí é perto do momento da morte, pressentindo que a vida estava escapando das mãos. Eu quero falar com o padre. Eu quero me confessar. Reconheço as besteiras que eu fiz. E que mudam, né? Nos 47 do segundo tempo, nos acréscimos, a pessoa muda. E os familiares dão esses testemunhos, né? Quer dizer, padre, depois que o meu marido, né, depois que o meu sogro, depois que a minha esposa se confessou no leito de morte, os últimos dias, a pessoa não parava de pedir perdão para todo mundo. Né? E não parava de abraçar e de pedir desculpa, e de beijar, e de querer falar, e de querer resolver as mágoas, as diferenças. É muito bonito ver isso acontecer. Agora, a gente que tem essa consciência toda, a gente não precisa esperar os 47 do segundo tempo, né? Porque nem sempre a gente vai ter os 47 do segundo tempo. Nem sempre vai ter acréscimo. Um acidente, como eu citava na primeira meditação, quer dizer, teve um aviso, né? O carro capotou, primeiro aviso. Aí passam uns minutos, é atropelado e morre. Interessante, né? Você fala, peraí, eu tive um aviso, né? Eu quase morri, e 5 minutos depois eu morri. Quer dizer, parece até piada isso daí, né? Mas não é piada, é vida real. Só que às vezes não tem aviso. Às vezes vem, vai infarto fulminante. Eu gosto do infarto fulminante, porque por definição, não dá chance, né? Apareceu, morreu. Infarto fulminante. Por isso que eu dizia antes, né? Vale a pena, vale muito a pena. A gente está sempre preparado. Se Deus quiser me levar hoje, pô, tô bem, né? E dizer que eu tô bem não é orgulho, hein? É humildade, é o reconhecimento da verdade. Quer dizer, se eu me confessei, se eu me arrependi dos meus pecados, e se eu tô lutando para não pecar, e com a graça de Deus eu consigo não cair no pecado grave, uai, então eu sei, eu tenho consciência, isso não é orgulho, eu tenho consciência, isso é verdade. Eu tenho a consciência de que eu tô andando no caminho certo. Sou perfeito? Não. Mas tô andando no caminho certo? Sim. Então, quer dizer, isso não é falta de humildade, pelo contrário, reconhecer se eu tô no caminho certo ou se eu tô no caminho errado, isso é reconhecer a verdade sobre nós. É reconhecer a verdade sobre a nossa vida. Então a gente precisa dessa humildade e dessa coragem de poder olhar para a nossa vida e falar, não, peraí, com a graça de Deus, né? A gente faz esse exame de consciência e percebe que não, peraí, tem coisa na minha vida que não está bem. Tem coisa na minha vida que não anda bem. Não vou pelo bom caminho. E eu repito, basta um mau caminho, tipo pecado grave, né? Basta um para a gente estar totalmente separado de Deus. Então, às vezes a gente tem ideia, né, de quem vai para o inferno, aquele pessoal que tem, né, que implanta aqui uns chifres, né, que pinta a cara toda e tal, e faz, sei lá, um buraco aqui, 1000 piercings na sobrancelha, esse pessoal é do demônio, né? Basta um pecado grave, do qual a gente não se arrependesse. Não, eu não me arrependo, eu estou certo, eu estou fazendo a coisa certa, e está cometendo pecado grave. Então basta um para uma pessoa estar totalmente separada de Deus, hein? E externamente pode parecer a pessoa mais bacana do mundo. Elegante, bem educada, né? Influente. E a alma pode estar podre. Porque basta um pecado grave para a gente estar podre. Por isso que eu dizia antes, nós temos graça de Deus, ordinária, habitual, para nunca cometer um pecado grave. Porque esse é o inimigo. E é isso que o objeto da nossa oração é esse, né? Quer dizer, que eu
e os meus familiares, e os meus amigos, e todo mundo, queiramos de verdade amar a Deus com todo o coração. Que é dizer não para o pecado. Abominar o pecado, de qualquer tipo. Todo e qualquer tipo de pecado. Queremos abominá-lo. Porque queremos amar a Deus com todo o nosso coração. A igreja também nos concede essa grande graça, que são as indulgências. Essa purificação da pena devida pelos pecados já cometidos, inclusive já confessados. Através da penitência, da oração e da penitência e das boas obras, nós vamos apagando em nossa alma essas cicatrizes, né? A imagem que às vezes se utiliza, né? Uma ferida é o pecado, sobretudo o pecado grave, é uma ferida. Na confissão, essa ferida é limpa e fechada. Né? Dá os pontos, fecha, bonitinho, né? Fechou, curou aquela ferida. Só que ela precisa cicatrizar. Ela precisa estar bem cicatrizada. E mais ainda, né? Aquela cicatriz ela precisa desaparecer. Então, a purificação da nossa alma, a purificação das penas é mais ou menos isso. O pecado já foi perdoado, só que a gente ainda está manchado, não pelo pecado, mas pelas consequências do pecado, que precisamos apagar, que precisamos purificar. Bem, e toda a luta por adquirir as virtudes também é o grande remédio. Porque quando nós vamos adquirindo virtudes, a gente vai substituindo, né, um defeito por uma virtude. Algo que desagrada a Deus para algo que agrada a Deus. E o que agrada a Deus? Hein? No fundo, a lei de Deus nos indica o que agrada a Deus. Que no fundo, o que é? Aquilo que nos faz bem. Aquilo que orienta o nosso coração para a vida eterna, junto de Deus, para o céu. Mas estava dizendo, né? Estava falando aqui das indulgências, né? Das indulgências que a igreja dispensa. E não só nos primeiros dias de novembro, hein? Claro, tem esses primeiros dias de novembro, que já passaram, né? Do dia 1º ao dia 8 de novembro, que é a visita ao cemitério, mais as condições habituais, a gente pode lucrar uma indulgência plenária para oferecer pelos fiéis defuntos. E ao longo no resto dos outros dias do ano, essa visita ao cemitério, podemos lucrar a indulgência parcial, não plenária, parcial, que também podemos oferecer pelos fiéis defuntos. Agora, há tantas outras indulgências ao longo do ano que a gente pode oferecer, seja por nós, seja pelos defuntos. Por exemplo, rezar o terço em família, fazer 30 minutos de oração diante do sacrário. São, assim, algumas obras que a igreja concede, junto com a oração pelo Papa, pelo Romano Pontífice, junto com a confissão sacramental, estar em estado de graça, ter a confissão feita recentemente, e a comunhão eucarística no dia, em que se pratica a obra indulgenciada. Quer dizer, é um modo que nós podemos oferecer ao Senhor. O Catecismo da Igreja Católica diz assim, no 1479, uma vez que os fiéis defuntos em vias de purificação, ou seja, os que estão no purgatório, também são membros da mesma comunhão dos santos, podemos ajudá-los, entre outros modos, obtendo em favor deles indulgências para libertação das penas temporais devidas por seus pecados. O que eu estava explicando antes está aqui, dito de um modo bonito, ordenado e resumido nesse número 1479 do Catecismo da Igreja Católica. São José Maria, num ponto de caminho, 545, diz-nos o seguinte, nos insta, né? Vivei uma particular comunhão dos santos, e cada um sentirá a hora da luta interior e a hora do trabalho profissional, a alegria e a força de não estar só. Essa ideia de que todos ajudamos a todos. Basta lembrar e rezar, lembrar e oferecer algo. Né? Oferecemos por um filho que fez ontem o Enem e que vai fazer domingo que vem, segunda prova do Enem. E rezamos por um afilhado que está doente. E rezamos pela esposa, e rezamos pelo cunhado, e rezamos pelo sogro, pela sogra, pelo pai, pela mãe, pelo vizinho. É assim que a gente ajuda. Claro, falava antes da caridade, né? Então, rezar é o primeiro modo, depois a presença, o amor, a paciência, compreensão, companheirismo. Quantas vezes, né? Esse dedicar tempo aos outros. Dedicar tempo. Gastar tempo. Ajudando, né? Materialmente falando, fisicamente falando, acompanhando uma pessoa, conversando com uma pessoa, ajudando uma pessoa, sendo esse ombro amigo. Né? Todos nós precisamos de um ombro amigo.
Todos nós precisamos de ajuda. Nas nossas 1000 batalhas, né, diárias, cotidianas. Queria terminar com um parágrafo aqui de São José Maria também, no livro Amigos de Deus, o 154 do livro Amigos de Deus. São José Maria diz assim: aqui nos encontramos consumate in unum, em unidade de petição e de intenções, dispostos a começar este tempo de conversa com o Senhor, no nosso caso é terminar este tempo de conversa com o Senhor, com o desejo renovado de sermos instrumentos eficazes nas suas mãos. Diante de Jesus sacramentado, como aqui estamos nós, fomentai em vossos corações a ânsia de transmitir com a vossa oração o impulso cheio de fortaleza, de força, que chegue a todos os lugares da terra, até o último recanto do planeta, onde haja um homem que gaste generosamente a sua existência a serviço de Deus e das almas. Porque graças à inefável realidade da comunhão dos santos, somos solidários, cooperadores, diz São João, na terceira carta do evangelista. Cooperadores, diz São João, na tarefa de difundir a verdade e a paz do Senhor. Somos cooperadores de Deus. Cooperamos com Cristo. Somos instrumentos nas mãos de Deus para difundir a verdade e a paz. Para difundir entre todos o caminho do céu, o caminho da santidade, o sentido dessa vida, a realidade da vida eterna. Quantas pessoas por aí não conhecem essa doutrina de Cristo, essa doutrina da igreja, e que literalmente estão perdidas, estão sem rumo. E nós que temos esse grande tesouro, não podemos nos virar as costas e nos desinteressarmos dos outros. Não. O Senhor conta conosco para levar esse tesouro a todas as gentes, a todos aqueles que estão perto de nós. Terminamos pedindo a Maria Santíssima, nossa mãe, ela que é mãe da igreja, pedimos a ela que saibamos viver essa bendita comunhão dos santos, a igreja da terra, a igreja que está no purgatório, se purificando, e a igreja que já goza da visão beatífica de Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.